Boa noite, pessoal. Por mim também, beleza. Beleza, Jéssica. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu me apresentar para vocês, falar qual é o objetivo, tudo. Boa noite. Meu nome é Guilherme Valério. Sou perito desde 2017. Estou atuando com insalubridade, periculosidade e alguma coisa de perícia grafotécnica, tá? Grafotécnica em bem menor quantidade, mas estou atuando nessas áreas. Então, vou falar um pouquinho aqui qual é a minha formação, para vocês entenderem. Depois eu passar os tópicos para vocês, depois a gente vai bater aquele papo das dúvidas. Então, vamos lá. A minha formação básica é técnico-mecânica, tá? Eu me formei em 96, tem uma colinha aqui do lado que eu fiz, porque a cabeça também, 46 anos, né, já não é mais a mesma. Vamos lá. Em 96 eu me formei como técnico de mecânica. Em 2005 eu me formei como engenheiro de produção. 2008 como engenheiro de segurança do trabalho. Isso aí já tem 17 anos, né? Aí 20 anos de engenharia de produção. E em 2015 eu me formei como engenheiro ambiental por pós-graduação, tá? Não atuo nessa área, mas adquiri o conhecimento. E tudo isso aí em 2000 e... Agora, esse aí foi 2022. Foi 2022, 2005? Isso, 2022, eu me capacitei como perito grafotécnico, para atuar nas perícias grafotécnicas também. Pô, o leque tá grande, tem bastante mercado? Tem mercado pra caramba, né? Vai depender do teu esforço, do teu tempo, montar uma boa agenda que você consegue tocar, tá bom? Pessoal, deixa eu falar aqui dos tópicos aqui que eu pensei em falar com vocês. São 8 tópicos para a gente falar. Currículo, nomeação, proposta de honorários, agendamento de diligência, confecção de laudo, esclarecimentos e recebimento de honorários. Esse aí que é o melhor de todos, né? O final, né? Então, o que vocês acham? Querem falar alguma coisa? Querem colocar alguma coisa aí? Sérgio, Cristina? Não. Tá tranquilo, Guilherme. Jéssica? Eu acho então, vamos lá. Pode seguir. Então, vamos tocar. A perícia, cara, assim, muita gente entra na perícia achando que é a solução de todos os problemas, que o cara vai ganhar muito bem, que o cara vai fazer, vou fazer 10 mil perícias, entendeu? Não é muito bem assim, tá, pessoal? As perícias funcionam, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá para ficar mais retinho, pronto. Então, Guilherme, só perguntar aqui, todo mundo aqui que tá aí já atua como perito? Eu acho que sim. Ainda não. Jéssica... Ainda não. Ainda não? Eu atuo mais na assistência técnica e estou iniciando como perita agora, mas de assistente aí eu já tenho quase 5 anos. Eu também, assistente técnico, ok. Eu ainda não fui nomeado, eu já dei entrada, já fiz tudo. Eu ainda não tive a sorte ainda de ser nomeado. Eu fiquei assim, aí então, eu recebi a minha primeira agora há pouco tempo. Acho que podia ser legal falar sobre o se fazer presente ali, né, para poder ser nomeado também, né? Legal. Então, isso aí é o primeiro tema que a gente vai falar, que é o currículo. Legal, muito bom ter falado isso. O que acontece? Qual é a maneira hoje de você entrar na área de perícia trabalhista, nas varas do trabalho, né? Porque aqui, engenheiro de segurança, médico, artigo 195 da CLT. Somente um engenheiro de segurança, médico de trabalho podem laudar insalubridade e periculosidade. Gravem isso. Por que eu falo isso? Porque existem outros profissionais que querem laudar e não podem, tá? Fisioterapeuta do trabalho, tecnólogo, não pode, gente. A CLT, no artigo 195, protege que o laudo de insalubridade e periculosidade tem que ser feito por um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, tá? Muita gente fala assim, mas por que isso? É por conta da formação, por conta do conhecimento. Tá? Então, vamos lá, o currículo. Tá? O currículo, ele tem que ser montado para quê? Para que o juiz conheça você. Por exemplo, como eu falei com vocês aqui, minha formação básica, técnico mecânico, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, especialização em engenharia ambiental, curso de perícia grafotécnica, curso na UF também, eu fiz um curso na UF de perícia voltado para o TJ, tá? O TJ, isso é legal falar, o TJ exige curso e o TRT não exige curso, tá? Inclusive, eu não fiz curso de perícia de segurança do trabalho, eu aprendi lá
na empresa que a gente trabalhou, porque eu fazia muito acompanhamento de perícia, e eu fui conhecendo, fui lendo sozinho. Como não era obrigatório o curso, eu desenvolvi fui autodidata aqui fazendo. E aí o currículo, voltando ao currículo, pessoal, para a gente perder o foco. O currículo, ele tem que ter teu nome, tem que ter tua idade, tem que ter o local onde você mora, não precisa botar endereço, mas, pô, bairro tal, cidade tal, é legal você botar um telefone de contato, e-mail, tá? Aí coloca que você bota um textozinho que você tem o objetivo de pegar a perícia de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, avaliação de PPP. Você coloca o que você quer fazer ali como objetivo. E descreve uns textozinhos, as tuas experiências, trabalhei na empresa tal, como engenheiro de segurança, tudo. Cria alguma coisa, e uma folha só. Isso não é, gente, não é você criar um currículo 10 páginas, não. Isso acabou, isso não existe mais, isso há muitos anos não existe mais. Uma folha só. Prepara uma folhazinha, dobra ela, faz aquela dobrinha de três dobras, entrega lá para o diretor da vara, que é o diretor da vara que vai levar aquilo para o juiz. Aí quando o juiz estiver na audiência, nomeio quem? Nomeia fulano. Tem alguém aí para nomear? Tem esse aqui, excelência. Aí ele vai nomear aquele cara, entendeu? Por isso que é bom ter esse contato. É bom chegar até a vara, pedir para falar com o diretor. Qualquer serventuário lá, chega lá, se apresenta, eu sou perito, eu estou querendo deixar um currículo com vocês. Aí os serventuários já vão te indicar para o diretor da vara, sempre é assim. Chega lá, fala que é perito, quer falar com o diretor da vara ou o juiz de plantão, ele vai te encaminhar. Não, fala com o diretor. O juiz está aí, fala com o juiz. Tem juiz que gosta de fazer entrevista, tá? São poucos, mas tem alguns que gostam de conversar com o perito, para ver se conhece, entendeu? Fazer uns questionamentos, tá? Por isso que é importante, quando for entregar o currículo lá, tá preparado, porque pode ser questionado, entendeu? Vai perguntar se você aceita recebimento ao final, vai perguntar sobre as NRs, vai perguntar sobre, no caso, quando eu falo de NR, NR15, NR16, insalubridade, periculosidade. Eu tenho que conhecer, importante, eu tenho que conhecer termos jurídicos, eu tenho que conhecer processo? Tem. Mas eu não vou conhecer isso agora. Não vai conhecer, ninguém conhece. Você começa a atuar e com a tua leitura, até hoje, pessoal, a internet, ela te dá muita coisa. Tá com dúvida? Joga na internet, pergunta lá, que termo é esse? Contra-razões, que isso aí, cara, ouviu falar em contra-razões, chora, porque contra-razões é o que vai botar teus honorários periciais para daqui a 10 anos, entendeu? Isso aí é tristeza. Porque aí vai para contra-razões e recurso. Meu Deus, isso é uma tristeza. Entendeu? Então, esses termos jurídicos vocês têm que saber, tem que ter ciência deles, tá bom? Isso é o básico. Beleza? Ficou tranquilo de currículo aí? Querem fazer alguma pergunta de currículo? A gente passar por top. O currículo não é um currículo para pedir emprego à empresa. Não. Eu sou isso, eu sou aquilo, sou formado nisso, eu tenho experiências em segurança do trabalho, assim, assado, pronto, acabou. Isso aí. Tem que ser básico, tem que dizer o que você quer. Eu quero atuar com salubridade e periculosidade. Quero fazer essas perícias. Você coloca lá, quero atuar na região daquela vara ali, entendeu? Região Caxias, Nova Iguaçu, ou então na capital também, entendeu? Ou então porque perícia, vara de trabalho tem no Rio de Janeiro todo, tem em Araruama, Cabo Frio, entendeu? Tem várias. E aí você tem que ver qual que você vai atuar ali. Eu atuo, no caso, eu estou atuando em Itaguaí, capital, na capital do Rio, né? Estou atuando em Nova Iguaçu, e a outra é qual? Isso é mesmo. São os três municípios que eu estou atuando, entendeu? Porque é perto, para mim dá para atuar tranquilo. Então, aí você tem que escolher. Não, eu quero ficar só em Nova Iguaçu, quero ficar só em Belfort Roxo, quero ficar só em tem que ver, Queimados, tem que ver qual área que você quer atuar. Ou eu vou pegar todas. Tem gente que consegue atuar em mais varas. E aí a pessoa vai atuando como achar melhor, entendeu? Beleza? Vamos falar de nomeação agora, pessoal. Currículo, primeiro passo é o currículo. Fez o currículo, entregou lá. Depois do currículo vem a nomeação, né? O juiz olhou, tu fez uma apresentação legal ali, montou. É um folder. Se você achar interessante, monta um folder.
e entrega lá um folderzinho teu, com teu nome, tudo. Para quê? Para que você seja visto, para o juiz poder te nomear. Te nomeou, é assim, não sei, acho que aqui só o Sérgio ainda não foi nomeado, nem a Jéssica foi nomeada, Jéssica. Alô, Jéssica? Não. Então, Sim, tive uma nomeação já. Isso, beleza, então. Duas. Mas uma, infelizmente, eu fui assistente da empresa e não tive que não recusar. pode, né? Escusas, tem que pedir escusas. Tá certo, por foro íntimo, não pode. Tá certo. Então, o que acontece? Quem já recebeu nomeação já sabe como é que é. Você tem um painel de perícia lá, que é o painel do TRT, você vai entrar lá. O objetivo, pelo menos uma vez por dia, tem que entrar. Tu entra, olha, opa, caiu uma perícia. Aí você vai ter o tempo de responder. Geralmente os juízes dão 5 dias para você colocar honorários e você dizer se aceita ou não. Entendeu? Eu aceito, meus honorários são tanto. Eu não aceito. Como o caso legal que a Jéssica falou, eu não pude atuar porque eu trabalhei já para a empresa. Você já trabalhou para a empresa. Foi assistente técnico, foi engenheiro de segurança, foi técnico na empresa. Não pode atuar, porque vai dar conflito de interesse. E isso depois, na frente, o advogado pode impugnar seu laudo e você ser penalizado porque você tinha que ter avisado. Entendeu? Isso aí que a Jéssica falou é muito importante, tá, pessoal? Não esquece isso, não. E aí, depois que você colocou, foi nomeado, né? O juiz mandou para você, apareceu no teu painel, deu o okzinho lá e tal. Aí você vai para proposta de honorários. Beleza? Nomeação é bem simples. Tu vai ter lá um documento que o juiz vai mandar, às vezes até na ata de audiência. Ele vai botar teu nome na ata lá, nomeie o perito fulano de tal, para poder atuar como perito no verificação de condições insalubres ou condições periculosas. Geralmente bota assim, né? E aí vai aparecer lá. Depois disso vem a proposta de honorários, como eu falei para vocês. Foi nomeado, tem 5 dias para poder, são 5 dias úteis, tá? Para poder você apresentar a sua proposta de honorários. Aí tem lá até o painelzinho, você cria a tua proposta de honorários. Aí como é que cria? Todo mundo já fez aqui proposta de honorários? Acho que a maioria já fez. Então, você cria um modelinho de proposta de honorários, onde você vai botar a tua qualificação, vai botar a tua qualificação, vai botar o teu valor, olha, de acordo com o meu custo de combustível, meu custo de aparelhagem, meu custo disso. Deixa eu só dar um aceite aqui. Pronto. Opa. Pronto. Opa, então, não sei se vocês fazem assim, mas quando eu faço o aceite, eu tenho aqui a setinha que você aceita a perícia, né? E na minha petição eu coloco que aceito o encargo, coloco a proposta de honorários e ainda faço a solicitação dos documentos numa petição só, tudo. Perfeito, pode. Opa, galera, boa noite, tudo bem? Eu estou entrando agora. Opa, boa noite, Fala aí, pai. Tudo bem? Tranquilo? Só para recapitular rapidinho aqui, ó. A gente teve uma apresentaçãozinha que a gente fez. Vamos falar de currículo, nomeação, proposta de honorários, agendamento, diligência, confecção de laudos, esclarecimentos, recebimento de honorários, e aí depois a gente vai bater um papo aqui sobre as dicas aí, sobre os assuntos. A gente está falando agora de proposta de honorários, tá bom, Giovanni? Tá bom. Beleza, então vamos seguir. Mas fala aí, Arlan, você coloca tudo junto na proposta, né? No teu caso, você já pede para a empresa já colocar essas informações, esses documentos lá, correto? Isso, eu fui nomeado, aí o juiz dá o prazo lá, geralmente é esse daí mesmo, uns 5 dias para responder. Aí, quando eu faço minha petição, eu já... Aquele textozinho padrão, né, da vara, qualificação, aí coloco que aceito o encargo, aí mais abaixo eu coloco o que estaria incluído no trabalho pericial, né, que é ler o processo, estudar tudo e tal. Aí boto a peça para fixar em X valores e embaixo eu faço em resumo dos pedidos, aí para reclamada. Aí peço lá todos os documentos, né, LTCAT, o PGR, né, PCMCO, AS, vou pedindo tudo ali. E peço para eles que eles me deem informações do local exato da perícia, contato de telefone ou e-mail. Faço tudo numa tacada só. Isso é legal, porque você ganha tempo.
Você ganha tempo. E o juiz gosta porque você está otimizando tempo no processo. Porque, por exemplo, se você esperar ele homologar teu valor e depois você fazer o pedido dos documentos, aí só nisso aí você já perde uns 15 dias do processo. 15 a 30 dias, tá? Vai Verdade. depender. Você fazendo isso, você está economizando tempo, entendeu? Mas aí corre uma situação, você tem que ficar atento ao seguinte, dependendo do valor que você puser de honorários, tá? Você... Tranquilo, não tem problema não, Cristiano. Valeu. Aí o que que acontece? Dependendo do valor de honorários que você tenha, entendeu? Que você tenha colocado e for recusado, aí você vai ter colocado ali uns documentos que você não vai utilizar, ou seja, outro perito pode utilizar porque vai estar nos autos, vão estar nos autos. Então, isso daí foi até uma coisa que eu falei com o Giovanni aí, né? O que eu tenho visto é que cada vara já pratica um preço pré-estabelecido para Sim, pagar. perfeito. Então, quando, um exemplo, eu sou nomeado na 71 do Rio, pô, lá geralmente eles aceitam 2.900. Eu já pego lá, olhei que é 71, olhei o processo ali e tal, por alto ali, pô, já coloco 2.900 e já vai, entendeu? Meio que já vai Sim, no automático. sim. Quando eu não sei, eu Então, ligo pra lá e pergunto, né, quanto que eles praticam, antes de certo. fazer a petição. É legal aí você sabe que o juiz vai homologar, aí é tranquilo, entendeu? É. Isso é importante, porque senão você pode perder tempo. Porque às vezes, cara, quando você bota o valor, eu até falei com o Giovanni ontem sobre isso, né? Assim, a perícia, a meu ver pelos cálculos, para valer a pena, ela tem que ser no mínimo 2.500, no mínimo. Porque abaixo disso, cara, o trabalho que você vai ter, o gasto que você vai ter, ele não vai compensar, entendeu? Porque às Sim, vezes você pega num local longe, uma perícia num local longe, às vezes a perícia é complicada, às vezes exige um tempo muito grande para desenvolver o trabalho, isso pode ser uma coisa crucial. Mas isso que você está falando é uma excelente dica, cara. Se ligar para vários, saber o valor que eles praticam, isso te economiza um tempo muito grande, cara. Entendeu? É muito sim. bom isso. Muito bom. Pô, viu? Isso aí eu já não sabia, já não fazia isso, Então, Tipo assim, tu falou, tem mais ou tu menos falou que peso. atua tipo, Itaguaí, né, Isso. capital. Então, cara, o que aconteceu? Eu comecei a pegar perícias para a área de Magé. Eu sou nomeado lá direto, né? Na primeira de Magé, e lá, cara, eles pagam 3.500. Aí, Sim. o que eu faço? É longe. Para ir lá para fazer uma perícia, não compensa tanto assim. O valor é melhor do que aqui no Rio, mas, pô, ir para lá, para mim, é muito longe. O que que eu faço? Fui nomeado, passou, botei minha proposta lá e tudo mais. Demorou uma semana, não veio mais nada. Eu ligo pra lá, pergunto se tem como me mandar mais duas, pelo menos. Que eu Sim. tento agendar tudo pra um dia só. Aí eu acho que já Legal. passa a valer mais a pena em um dia eu fazer 3, pelo menos, entendeu? Sim, sim, com certeza. Você economiza tempo, economiza combustível. Isso é a tua logística é muito importante. Porque hoje o gasto de combustível, cara, é muito alto, cara, entendeu? O combustível tá caro pra caramba. E aí fica difícil. Por exemplo, amanhã eu vou fazer 2 perícias no Porto de Itaguaí. Eu já agendei 2 para lá, entendeu? Porque eu ia até voltar. Tive uma tendinite, estava afastado, agora a mão já melhorou. Fiquei um tempo aí parado aí, fiquei 10 dias afastado. Eu ia voltar amanhã a trabalhar na empresa que eu atuo de manhã, mas aí acabou que eu não vou voltar amanhã, vou voltar só na semana que vem. E aí eles até falaram, não, volta semana que vem, tudo, volta semana que vem. O que que acontece? Eu marquei essas 2 para lá, na parte da tarde, porque aí fica melhor de eu chegar lá, resolver, porque Porto tem que fazer cadastramento, fazer tudo. Aí demora um pouco tu entrar, entendeu? Por isso que é importante você fazer essa otimização do teu tempo aí mesmo. É bem legal, tá? Mas beleza, galera, vamos lá, vamos continuar. A gente falou da proposta de honorários, entendeu? Falou da proposta de honorários. Vamos falar agora do agendamento da diligência pericial. Até a gente estava conversando com o Giovanni ontem. Realmente, esse agendamento, cara, é uma coisa que é incrível, cara.
Até aproveitar aqui, já que a gente vai botar no YouTube, fazer um apelo para os advogados. Coloquem o local exato da diligência pericial. Ah, eu quero que faça a diligência pericial no local tal. Não é que é obrigatório a gente fazer a diligência pericial naquele local que ele quer, certo? A gente tem que analisar para ver se o local está certo. Mas se ele disser, o local exato é esse aqui, a gente analisou, está de acordo com todos os documentos, está de acordo com as partes concordam, vai ser feita a diligência ali. Mas tem advogado que não está colocando, cara. O cara bota assim, o cara trabalhou na empresa tal. Eu tô tendo muito problema com isso. Alguns processos, os advogados, eles colocam o endereço certinho do local da diligência. Já tem processo que deixa um pouco meio vago ali, de qual local é. Porque, às vezes, são várias empresas que estão sendo processadas e você fica sem saber aonde que é o local, certo? Verdade. Aí, acaba que eu peguei o modelo do Arlan, que eu comecei a fazer as perícias com os modelos que ele tem, né? E aí, no laudo do modelo dele, já tem o pedido do local para os advogados e as partes colocarem o telefone, mandar e-mail, né? E aí acaba que também tem o campo lá para colocar no pedido, colocar o local da diligência. E acaba que os advogados eles não colocam. Nem os advogados se manifestam, ninguém se manifesta. Não, isso é difícil. Comigo acontece direto isso também. Eu vejo que vários casos, vários processos, a gente tem essa dificuldade de agendar porque não colocou o local exato, entendeu? Ou então, já aconteceu comigo. O advogado reclamante solicitou uma perícia que era na Ternium. No local era na Ternium. E o outro local que ele trabalhou, ele prestava serviço, né? A empresa era uma prestadora de serviço para a Ternium, e ela prestou serviço lá em Itaboraí, Gaslub. Só que a empresa não trabalhava mais. Completamente oposto. Aí o juiz pediu para que eu fizesse nos dois locais, porque o advogado estava exigindo. Aí eu questionei a excelência. Teve um gasto, né? Tive. Mas o que acontece? Eu falei, então, beleza. Vamos lá fazer. Eu fiz a da Ternium. Quando chegou na da Gaslub, a Petrobras negou. Falou, olha, aqui eu não deixo entrar porque já não tem mais obra dele aqui. O que eu tinha falado no processo. Falei, excelência, não tem mais obra no processo, não tem mais obra no local, não tem por que ir lá. Não, mas eu quero que vá, porque o advogado está insistindo, então eu quero que você vá lá pelo menos olhar o local. Falei, beleza. Ele sempre, esse juiz sempre, toda vez que eu peço as coisas para ele, libera honorários, cara, ele sempre solicita. Falei, tem que atender, cara, tem que atender. Fui lá fazer o pedido dele. Acabou que, como a Petrobras negou, eu falei, excelência, já passaram um mês, a Petrobras negou 2 vezes a nossa diligência, aí botei tudo isso numa petição, fiz bonitinho e tal. Então, como eu falei no início, o ideal, a Petrobras está alegando, deixa eu dar o ok aqui para o Marcelo, a Petrobras está, boa noite, Marcelo, a Petrobras está alegando que não tem obra no local. Não tendo mais obra no local, o que acontece com isso? A gente vai fazer online, perícia indireta. E aí foi aceito. Aí foi aquilo que eu te falei, aquela petiçãozinha que eu te mandei e tudo, do link, né? Tipo esse aqui do Google, para você poder fazer. Peguei as informações todas e emiti o laudo. O laudo foi emitido, entendeu? Foi bem embasado, o juiz gostou do laudo, entendeu? Aí tem a briga, né? Das partes, aí tem esclarecimento, isso aí tudo faz parte, entendeu? É isso. Aí, continuando no nosso tema de agendamento de diligência. Esse agendamento de diligência tem que ter muita atenção, porque assim, vai acontecer com vocês, é normal, tá? Você agendar, daqui a pouco o advogado peticiona lá, olha, o local da perícia não é esse, é outro. Aí, e agora? Aí você tem que agendar novamente e explicar o que aconteceu para o juiz e tal, e botar um novo local. Aí nisso, o teu prazo começa a contar de novo, porque você tem que ter 5 dias úteis pelo Código Civil, pelo Código de Processo Civil, tem que ter 5 dias úteis, tá, para você poder
avisar a diligência policial, entendeu? Geralmente eu conto uma semana. Se está uma semana dentro, assim, a perícia hoje é quarta-feira. Perícia é quarta-feira que vem, hoje tu pode protocolar, que vai dar os 5 dias. Agora, se você protocolar com 15 dias antes, é melhor. Melhor, porque aí você não vai ter problema de prazo, nada. Monta a tua agenda e marca antes, entendeu? É melhor. Tá bom? Beleza, galera? Alguém quer falar alguma coisa do desagendamento? Então, eu queria saber, assim, fala para mim. O que eu tenho que fazer lá na perícia com relação às perguntas Show. das partes. Então, esse é o nosso próximo tema. Como eu te falei, a minha primeira, né? A minha primeira vai ser semana que vem. Semana que vem eu tenho 5 perícias para fazer, na verdade, né? Aí, assim, como eu sou cru nisso, eu não sei como proceder. Assim, eu sei que tem que tirar foto, ir nos locais. Legal. Né? Se a reclamante não for, tem que pegar o paradigma, né? Para ver o que ele fazia. Deixa eu te falar aqui. O que a gente fez? Só te cortando, eu tenho uma dúvida ainda sobre agendamento. Pode falar. Seguinte, só para antes de você trocar o tema, tá. Meu receio se eu pegar alguma com área de risco. Uma boa aí também. Alguma área de risco? Como assim? Peraí, me explica melhor. Área de risco, que eu digo assim, que alguma favela, alguma comunidade. Legal. Excelente pergunta. Olha, quando é uma área de risco que você não tem a condição de entrar, entendeu? Eu enganadamente, eu fui fazer uma perícia lá em Nova Iguaçu e eu entrei numa área de risco. O que acontece? Tive que trocar ideia com o traficante, né? Assim, cheguei lá, entendeu? Cheguei lá, entrei com o carro, meu carro é todo filmado, e aí entrei dentro da favela. Aí eu cheguei e falei, quando eu vi que eu tava dentro, eu baixei os 4 vidros, aí vi o garotinho soltando pipa, eu falei com ele, pequeno, me dá uma ajuda aí. Como é que tá a área aqui? Tá perigosa? Tudo? Tá não, tio, o senhor já passou lá pelo movimento, o movimento ali te olhando. Aí os caras de fuzil atrás do carro já. Aí eu falei, calma, meu irmão, deixa eu explicar. Eu tô indo numa empresa, aí falei que tava fazendo consultoria, eu tô fazendo consultoria aqui e tal, aqui minha prancheta aqui e tal. Eu queria saber como eu chego no local tal. Ele, meu irmão, baixa o vidro e tal. É bom que tu baixou o vidro, tá trocando ideia. Segue esse caminho aqui que tu vai sair lá. Meu irmão, o cara me indicou o caminho para fora da favela, eu saí e fui atender. Eu não sabia que era comunidade. E o negócio era dentro da comunidade. Fui lá, cheguei, fiz a perícia rapidamente, né? Recolhi todos os dados e fui embora. Agora, Jéssica, se você sabe que é comunidade, você pode peticionar isso nos autos, tá? Porque se vocês notarem, os advogados não vão. Os doutores não vão, entendeu? Vai ficar... Eu não quero chegar a esse ponto de estar com um fuzil na minha cara, entendeu? Isso. E acontece, tá? Acontece. Então, você sabendo que é comunidade, você peticiona, fala, excelência, o local é de alto risco, se você tiver matérias de jornal, de teve tiroteio, que isso, aquilo, você printa a tela, bota na tua petição, que o juiz olha, tá? O pessoal, o juiz não lê. Pelo menos os juízes que eu trabalho, todos eles leem, tá? Eles leem tudo. Aí, o que acontece? Você bota lá que o juiz vai olhar e vai ver. Aí você oferece para fazer uma perícia online. Como é que é a perícia online? É o que eu estava falando com o Giovanni ontem, a gente conversou até tarde sobre isso. A perícia online, você cria uma sala virtual como essa que a gente está utilizando, pega todos os documentos da empresa, porque você não tem condição de acesso lá, a empresa é obrigada a ter os documentos. Não, aí vem, não tem, não, é obrigado sim, está na norma, tem que ter. Se a empresa não apresentou nada, a empresa já está errada, tem que pagar insalubridade, porque ela não tem documento, entendeu? Porque a norma fala que tem que ter. Então, peticiona, coloca as provas, coloca as matérias de jornais, tudo, entendeu? Para poder você justificar para o juiz e ele autorizar você a fazer uma perícia online, uma diligência online para pegar a informação das partes, entendeu? Fui claro aí para você, Jéssica? Beleza, entendi. Obrigada. E uma dica também, se caso acontecer igual foi com você, quando você viu, você já estava lá dentro, você nunca falar a palavra perícia, né? Porque senão nunca, isso aí. Eles já vão achar que você está falou ligado bem, à polícia, alguma falou coisa. bem. Perfeitamente. Por isso que eu falei que era consultoria. Porque se você falar para perícia, o que acontece? Pelo menos eu estou vendo as caras aqui do Giovanni,
Vai chegar de blusão lá, o cara vai te dar uma geral, cara. Não tem jeito. O cara vai mandar tu sair do carro, vai te dar uma geral, vai ver se tu não tá armado, se tá armado, entendeu? É Rio de Janeiro, a gente mora no Rio, cara. É assim mesmo, entendeu? O ideal, né, é ver o endereço, pegar o endereço e dar uma pesquisada antes, né? Isso Para aí. ver se fica dentro de alguma comunidade. Por exemplo, Mas se for Belford Roxo, já ficar com o pé atrás. Isso aí, Belfort, pessoal. Nova Iguaçu, dependendo do lugar também. Infelizmente. Não, mas gente, eu tô brincando com vocês, mas é verdade. Eu não moro aí, eu moro no Valqueire, no Rio de Janeiro, né? O que acontece? Eu atuo nessas áreas, eu atuo em Belford Roxo, atuo em Nova Iguaçu. Só que, por exemplo, Itaguaí eu já conheço tudo lá. Eu já sei onde é comunidade, onde eu posso entrar, onde eu não posso entrar, entendeu? No Rio de Janeiro, aqui eu conheço tudo também. Só que, quando você chega num município desse, Belford Roxo e Nova Iguaçu, eu não conheço bem, não conheço. Eu vou pelo GPS, eu vou pelo Google Maps, e nem sempre você tem a certeza se é comunidade ou não, cara. Não tem como ter a certeza. Aí, se você não tiver essa certeza, tu tem que pensar duas vezes, pô, vou fazer aqui, ou então liga para o advogado, liga para o reclamante. Eu já liguei para o reclamante, vem cá, cara, como é que é lá? Não, doutor, eles chamam a gente de doutor. Não, doutor, aqui é meio perigoso e tal, mas o senhor tem que fazer assim, fazer assado para entrar, vem pela rua tal, que o senhor chega, entendeu? Pega a dica com as pessoas. Por isso que uma coisa importante, quando for agendar, pede para as partes colocar o telefone, que muitas vezes não colocam, cara. Isso é difícil, entendeu? Se tiver o telefone, tu liga para o reclamante, tu liga para o advogado, liga para a empresa, mas geralmente não colocam. Isso também é uma coisa que atrapalha, eles deviam colocar, então, facilitar nossa vida em relação a isso, entendeu? Até o pedindo eles não mandam, é difícil? Sim, eu sofro isso também. Nunca mandam. Muito difícil. É difícil, entendeu? Aí aqui eu estou pegando alguns processos que os advogados, até elogio os advogados que fazem isso. O cara coloca nome completo do lado, telefone, embaixo coloca o e-mail, uma coisa bem clara. Bota um quadradinho assim no início da petição, porque ali aqueles dados para a gente são importantíssimos. Aí ele bota sempre celular, tem uns advogados aqui que fazem isso, cara, acho bem legal. Isso ajuda muito, ajuda muito. E agiliza o processo, né, cara? Que aí você entra em contato, você marca, manda pelo WhatsApp mesmo o agendamento da diligência. Fica bem legal. Entendeu? Beleza, galera? Vamos lá. O Giovanni falou sobre diligência pericial. O que acontece? Só para recapitular aqui, o Marcelo chegou agora. Marcelo, a gente falou, eu criei 8 temas aqui, separei 8 temas, que é currículo, nomeação, propósito de honorários, agendamento de diligência pericial, confecção do laudo, esclarecimentos e recebimento de honorários. Botei em 8 etapas para a gente falar. A gente está agora na diligência, na 5ª etapa aqui, no 5º tópico. Tá bom? Diligência pericial, pessoal. Diligência pericial, você tem que ter uma postura. Primeira coisa, tem postura quando você chegar. Toma muito cuidado, que tem advogados, que tem reclamadas e reclamantes que costumam querer intimidar os peritos. Tá? Já passei por situação dessa, entendeu? Porque o cara quer ditar a regra ali da tua diligência. Quem manda na diligência é o perito. Tá? Você está sendo lá, você é os olhos e ouvidos do juiz. Naquele momento você está representando o juiz ali. Tudo que você vê, tudo que você escutar, toda fotografia que vai para o teu laudo, ela vai para a mão do juiz, para ele tomar a ciência e analisar para ver se só para ver se ele vai analisar o teu laudo ali e verificar todas aquelas informações que você passou para ele. É muito importante, o trabalho de perícia é muito importante para o juiz. Por quê? Porque é em cima dele que ele vai dar uma sentença. Tá? E essa sentença, ela tem uma série de consequências. Essa sentença que vai ser dada, ela vai envolver a vida de várias pessoas. Então, pensa só, a gente faz um laudo, o juiz dá sentença, que vai gerar consequência. E aí, muitas vezes, a empresa ou até o reclamante pede um recurso, vai para um desembargador. Ele vai dar uma outra sentença que vai voltar para chegar a fechar o processo. Então, o nosso trabalho é de suma importância. Chegou na diligência, se apresentou, verificou quem vai participar,
cadastrou todas as pessoas que vão participar. Aí tem sempre aquela pessoa que chega, não, eu vou só acompanhar. Cara, se você vai só acompanhar, por favor, seu nome, sua identidade e sua função na empresa. Eu vou acompanhar o reclamante. Beleza, você é o quê? Advogado? Não, eu sou esposo da reclamante. Eu gostaria de acompanhar ela. Você pode barrerar? Pode. Devem barrerar? Não deve. Por quê, Guilherme? Porque hoje, principalmente, é legal um assunto importante aí. As pessoas que vão acompanhar a diligência, elas têm o reclamante, os advogados, a reclamada tem o direito de participar da diligência. Um terceiro que vai participar da diligência, ele tem que ser autorizado por você ou pelo juiz. Por quê? Porque às vezes pode te atrapalhar, às vezes pode te ajudar, entendeu? Por que eu estou utilizando esse exemplo de marido? Não sei se vocês sabem, a gente tem uma lei hoje em dia que a mulher, para qualquer exame ou qualquer consulta médica ou qualquer operação, ela tem o direito de ser acompanhada. Qualquer idade. É menor de idade, é maior de idade, qualquer idade. É idosa, qualquer idade. A mulher ganhou esse direito. Guilherme, por que uma coisa tem a ver com a outra? Porque, por exemplo, existem muitas leis que elas são aplicadas por similaridade. Numa condição que a mulher pode se sentir vulnerável, ela pode pedir e pode utilizar essa lei para solicitar o acompanhamento. Se quiser acompanhar, eu vou permitir. Só peço para que o marido não se pronuncie, tá? A pessoa, o acompanhante, o pai, a mãe, o marido que vai acompanhar aquela mulher, ele não se pronuncie, a não ser que ele seja solicitado, entendeu? Para não causar burburinho dentro da diligência, tá bom? E uma coisa importante, as partes não tocarem em equipamento nenhum. Vai entrar dentro de uma fábrica, vocês todos são engenheiros de segurança do trabalho, sabem que existem máquinas, existem riscos dentro de uma fábrica. Pode ser dentro de uma fábrica, pode ser uma padaria, pode ser um estabelecimento comercial. Não encosta em nada, tá? Porque você pode ter um acidente no momento da diligência. Tem que ter muita atenção quanto a isso, tá? Vamos lá. Continuando a descrição. A gente começa ali anotando o nome das pessoas, tá? Verificando o local ali, dá uma olhada, pede para um local, vocês possam ativar uma mesa para você sentar e anotar o que todo mundo vai falar, entendeu? Cadastrar as pessoas. Eu tenho um checklist próprio, eu sigo um checklist que eu fiz, boto lá o nome das pessoas, a descrição do cargo, os riscos que eu vou analisar, a descrição de função, eu boto isso, faço um planejamento e eu preencho com o restante que as pessoas falaram. Doutor, eu trabalhava com isso, trabalhava com aquilo, trabalhava com aquilo, eu vou anotar tudo. Vem cá, e primeiro eu escuto o reclamante, depois eu escuto a reclamada. Reclamante, fala aí. Aí anoto tudo, beleza. Reclamada, concorda, não concorda, quer falar mais alguma coisa? Não concordo por conta disso, isso. Aí tu vai escrever mais um pouco lá. A reclamada, não concordo por conta disso, isso. Porque você vai ter que comparar os dois para saber se o que ele está falando é verdade ou não. E aí, o que eles falarem, você vai ter que analisar o processo para ver se tem documento dizendo, eu aponto para cá, porque é aqui que eu leio meus processos, entendeu? Eu boto meu computadorzinho aqui, ó, minhas telas, né? Aí o que acontece? Eu abro o processo ali, certo? E aí eu vou lendo ele ali e montando o laudo na outra tela. E aí você vai comparar com a sua anotação o que é real e o que não é real, né? Porque às vezes, porque tem funcionário que é igual ao Unibanco, 30 horas, né? Agora é Itaú só, né? É Itaú 30 horas, né? Ele funciona 30 horas. Porque, tu chega lá, fazia isso, fazia aquilo outro. Tu somar as horas, o cara tem 30 horas de trabalho, entendeu? Não tem como. É importante vocês terem essa noção, porque isso tudo vai pesar no teu laudo, que é o próximo passo, entendeu? A confecção do laudo. Primeiro, tem que ter postura, tem que saber quem pode participar, anotar todas as informações, tirar foto do local. Tem empresa que não permite. Tá? Cara, assim, é bom conversar com a empresa. Gente, olha só, vocês não vão permitir eu tirar foto, eu sempre aviso, não vou tirar foto do segredo industrial, vou tirar uma foto ampla, mostro para a pessoa.
Exemplo, eu não vou falar o nome da empresa não, que depois eles podem reclamar comigo. Mas tem uma empresa que eu já fiz perícia várias vezes que não deixa de tirar foto. Como é que eles fazem? Eles tiram a foto e pedem, porque eles têm um segredo industrial muito grande aqui no Rio de Janeiro, e eles pedem para, essa foto ficou boa? Eu falei, ficou. Aí eles mandam por e-mail para mim depois, para eu colocar no processo, entendeu? Colocar no meu laudo. Aí eu nem tiro muita foto lá, eu pego as informações, entendeu? Anoto tudo, vejo que está nos autos do processo, pego uma ou duas fotos e boto, entendeu? Porque, na verdade, o que vai valer é a avaliação que você fez ali e o que você está relatando para o juiz, entendeu? É isso que vai valer mais do que a foto. A foto é só um complemento, uma ilustração, entendeu? Mas é bom tirar foto sim, tá bom? Fala aí, Giovanni, ficou claro para você? Ficou Diga aí as sim, ficou. dúvidas que Então, você já tem algumas perguntas umas perguntas que como se diz assim, você... Não, o cara aqui do grupo, que Espera já que é perito há muito tempo, desde 2017, tá dando bisu pra galera aqui. Não, então, Guilherme, olha só. Você já tem umas perguntas que já são pré-fixadas. Isso. Umas perguntas prévias. Isso. Não, eu não tenho. Como é que eu faço? Vou botar só... Como eu já tinha... utilizo- Vou botar aqui complemento, não vou dar nem que botar Eu complemento. utilizo... Só um minutinho que eu vou... Essa aqui eu botei... Você tá sem roupa. Essa aqui eu tinha botado foto em anexo. Olha, muta aí, Arlan, muta aí que a gente tá te ouvindo. Isso, show. Então, Desculpa aí, foi mal. Não, tranquilo. O que acontece? Eu não tenho as perguntas pré-estabelecidas. Eu sigo um procedimento que eu criei, um checklistzinho, que eu vou, em toda perícia que eu vou, eu sigo esse checklist. Eu escuto as partes. Depois que eu escuto as partes, eu sempre levo os quesitos que os advogados colocaram, né? Que o reclamante e a reclamada colocou. Aí eu analiso aqueles quesitos e vejo, esse aqui dá para responder. Opa, peraí, tem um quesito aqui que eu tenho que perguntar. Aí eu pergunto em cima do quesito. Por quê? Porque você já vai ouvir muita coisa. E muita coisa você vai respondendo ali, isso aqui e tal. Aí você já anota ali no teu rascunho, para depois você virar o teu laudo. Importante ler os quesitos antes de ir para a perícia, tá? Porque às vezes, cara, depois que você fez a diligência, tem uma pergunta aqui que eu não sei responder. Mas peraí, tem nos autos? Tem na documentação? O reclamante falou, a reclamada falou? Você tem que responder todos os quesitos. Porque se você não responder, depois você vai ser questionado. Por que não respondeu isso aqui, entendeu? Tem que responder. Então, a dica questione, conheça a função da pessoa, leva os quesitos que os advogados colocaram, que na maioria das vezes os quesitos vão estar englobando tudo, tá? Mas tenha muito cuidado, porque tem advogado que ele é Ctrl+V, Ctrl+C, ele coloca os quesitos ali de outra perícia que não tem nada a ver. Aí tu olha assim, opa, isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Que aí você, quesito foi colocado, não tem nada a ver com a diligência pericial, com o objeto da perícia. Tu escreve lá e responde, não tem nada a ver, que não tem como responder aquilo que não tem nada a ver, entendeu? Mas analisa os quesitos todos antes de você sair da tua diligência pericial, entendeu? Entendi. É por aí. Mas é tranquilo, cara. Assim, cria um checklist teu. Eu boto lá, primeiro, o número do processo, os reclamantes, reclamada, data da diligência, endereço. Aí eu boto embaixo as pessoas que participaram, os participantes, nome, CPF, tá? Bota sempre nome, CPF. Se tiver assistente técnico, coloca o CREA, tá? O CREA ou o CRM do assistente técnico, entendeu? E coloca a função também que a pessoa exerce na empresa, se é da reclamada, ou então é advogado, bota a função advogado, entendeu? Eu sempre coloco para poder você saber o que a pessoa é, né? Por que ela está falando ali, mesma coisa, essa situação do marido acompanhar, do acompanhante. O acompanhante, ele pode ser classificado ali como acompanhante, pode botar acompanhante, mas anota os dados dele, nome, CPF e tal, para saber que ele participou da diligência, entendeu? É Show, isso. perfeito. Tá? Outro exemplo, eu participei de uma perícia onde o rapaz, ele entrou com processo um ano antes de acontecer a perícia,
E 6 meses depois que ele entrou com o processo, ele perdeu uma das pernas. Ele caiu de moto, sofreu amputação da perna, eu não lembro se foi esquerda ou direita. Perdeu uma das pernas. E aí, no dia da diligência pericial, ele estava lá com o pai dele. O pai dele foi com ele lá. Aí eu vi ele sentado, vi nada. Aí ele falou, meu pai veio acompanhar aqui e tudo, e ele pode entrar? Eu falei, pode. Mas aí a empresa pediu para que ele não entrasse. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente não tem acessibilidade suficiente para que a gente não tem como garantir a segurança dele, uma vez que ele é uma pessoa que não tem uma perna, entendeu? Que a gente tinha que pegar uma lancha para chegar até essa empresa, a gente pegou, no caso, eu peguei a lancha, e eu conversei com ele, o que eu fiz? Eu ouvi primeiro o reclamante, certo? Coletei todos os dados, com a ciência da reclamada, falei, então vou fazer, a reclamada pediu, né, a reclamada estava lá na ilha esperando a gente, e falou que não tinha condição dele acessar, porque tinha que entrar na lancha e não ia ter segurança para ele seguir. Então eu falei, então eu vou ouvi-lo, vou colocar isso no processo, que eu ouvi ele aqui, e vocês estão concordando que ele não pode entrar, e eu vou até ir ver o local, foi o que eu fiz. E eu fui, tirei várias fotos, tirei muita foto lá, nesse vídeo tirei muita foto, justamente para poder ter argumento e ter informação suficiente para poder justificar que o reclamante não participou, entendeu? Esse processo já foi homologado pelo juiz, já teve esclarecimento, já seguiu à frente, entendeu? Mas foi uma situação bem atípica mesmo, que você tem que resolver no momento, cara. São coisas que você vai resolver no momento. Tem muita coisa de perícia que acontece na hora. E agora? O que eu faço? Aí você tem que ter a malícia, a sagacidade, tá? Ia falar malícia, né? Mas malícia no bom sentido, é claro. É a sagacidade de você saber como você vai responder, como que você vai atuar naquela situação, entendeu? É isso. Tá? Ficou claro, galera? Ficou tranquilo? Show de bola, então. Então vamos para o nosso outro tema aqui, que é a confecção do laudo pericial. Quem já fez uns laudos aí, fez um laudo, 2 laudos, ou fez vários laudos aí? Eu sei que a Jéssica já atuou como assistente técnica aí, já apresentou algumas impugnações aí, alguns esclarecimentos, não é não? Um chãozinho. Isso aí. Então, isso aí que é importante. Quanto mais... Alô? Tá ruim o som. Tá? Pronto. O que acontece? Quando você vai montar o teu laudo, às vezes muita gente fala assim, manda aí um laudo para mim, para eu ver. Cara, o laudo é um documento individual. Você vai criar teu modelo, você vai criar teu logotipo. Cara, eu já li laudo de vários tipos, entendeu? Porque eu já atuei muito como assistente técnico, tá? Já li laudo do Brasil inteiro, para vocês terem uma ideia. Já viajei o Brasil inteiro, né? Na empresa que eu e o Sérgio trabalhávamos, a gente tinha filial em quase todos os estados, né? Cada filial cobria uma região do Brasil. E aí, com isso, eu atendia, fazia assistência técnica processual de todas essas filiais, né? Fui muito para Porto Alegre, fui muito para Minas Gerais, São Paulo, entendeu? Bahia também, fui para Bahia. Manaus eu nunca fui, não. Eu fui para Porto Velho, fui para Amapá, Macapá, tive Macapá, entendeu? Foram vários locais que me proporcionaram, como assistência técnica, poder ler laudo de outros profissionais, tá? O meu início foi assim. Então, essa leitura de laudo fez com que eu criasse o meu laudo. Meu laudo hoje é único, entendeu? Eu tenho meu laudo, que eu pego, tenho meu modelo, tenho minha marca d'água, eu criei uma marca d'água minha para colocar lá, entendeu? Coloco no rodapé meu nome, meu telefone, você está entendendo? Para poder saber que inclusive o documento que eu te mandei aí ontem à noite, você vê que tem a marca d'água no fundo, embaixo tem o meu nome, meu telefone, meu e-mail, para que os advogados possam entrar em contato
no momento da perícia, no agendamento, saber, não, esse e-mail que eu recebi é do perito, tá, o perito mandou para mim, eu sei que é um e-mail, principalmente hoje, quando tem muita fraude, você tem que ter esse cuidado, entendeu? Para que a pessoa que vai receber o teu e-mail tenha segurança. Então, tu bota tudo no processo, bota nos autos ali, para poder você ter essa assinatura, né? Vamos dizer assim, uma assinatura tua, saber que aquele é teu padrão, entendeu? Continua no laudo. O laudo, ele tem que ter todas as informações necessárias para que o juiz possa tirar uma conclusão. Ele vai ler o teu laudo e vai fazer uma sentença em cima dele. Então, você tem que ser claro, você tem que trazer as informações mais claras e mais exatas possíveis, de maneira que o juiz entenda. Tá? Eu estava até falando com a Cristina, que estava aqui com a gente, e tem um juiz, né, que eu queria até conhecer esse juiz pessoalmente, não conhecer, que até eu já ouvi falar muito dele. Ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, foi auditor fiscal do trabalho, depois ele fez direito e passou para juiz do trabalho. Se não me engano, ele estava em Araruama ou Cabo Frio, esse juiz. E ele sabe muito, muito de segurança do trabalho. Laudo, ele discute na hora, cara. Ele olha o laudo e diz, concordo, não concordo. Ih, tá errado aqui, não tá? Ou seja, é um cara que sabe muito. Eu queria até conhecer ele, porque isso aí, pessoal, tem juiz, esse juiz é um ponto fora da curva. É um cara que ele vai olhar teu laudo, ele vai, tá certo ou não tá, não gostei, gostei. O cara tem uma... Agora, o juiz que ele não tem esse conhecimento da engenharia de segurança do trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o teu laudo, vai na tua conclusão, vai olhar se está tudo claro para ele, para ver se você esclareceu tudo para ele. Ele vai muito na parte legal, se a tua linguagem jurídica está acessível para ele, se você apresentou toda a classificação ou não classificação da insalubridade, da periculosidade, entendeu? Você tem que ser claro nisso, para que ele possa chegar e gerar uma sentença, entendeu? Fui claro aí em relação ao laudo pericial, pessoal? Laudo pericial é uma área bem extensa para a gente falar, tá? Não é um assunto, não é curto não, porque você tem, dentro do laudo, você tem todos os tópicos que você tem que ter. Pode falar, Marcelo, tranquilo. Oi, Guilherme, boa noite para todos, prazer falar com vocês. Bom, deixa eu tirar uma dúvida. Prazer imenso também. Eu fiz uma perícia agora, segunda-feira, num certo. hotel. Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Tava falhando um pouquinho, mas ficou melhor agora. Então, me escutando? Tô te escutando. Você fez uma perícia num hotel, segunda-feira. Então tá bom. Deixa eu tirar uma dúvida. Fiz uma perícia segunda-feira num hotel. Isso. Na função de camareira. Legal. E aí, eu tô elaborando meu laudo. Eu estava pensando em colocar. Deu para ouvir, Guilherme? Acho que a minha internet caiu aqui. Estava pensando em colocar um laudo de camareira que você está fazendo. Tá. Então, eu estou pensando em colocar. Isso. Peraí, faltou isso. Eu fiz a descrição já da... Certo. Então, aí eu fiz a descrição já do anexo 14 e eu não considerei, não achei nenhum item ali que pudesse enquadrá-la como no anexo 14. Porém, eu coloquei também a súmula 448. E aí, o que eu estava pensando? Em colocar na NR, fala que não achei enquadramento na NR, né? Na NR, e colocar que o fornecimento de EPI tinha uma grande falha na ficha de EPI, a reclamada não apresentou evidência de treinamento no uso de EPI, não apresentou evidência que exigiu o uso do EPI, colocar essas duas observações no laudo e não fazer a conclusão, né? Ficaria a cargo do juiz.
Não, mas você não pode. Vamos porém, lá. Deixa eu organizar um pouco aí. Tá me ouvindo bem? é que o juiz. Não faz isso, não. Não, não Pô, faz isso, não. Porque a deu conclusão para tem me que ser ouvir? tua e o juiz vai ver se homologa ou não o teu laudo, entendeu? A internet de vocês que tá Mais ou menos, tá ruim, falhando um pouco. que a imagem de vocês está paralisada. Né? Eu não sei se é A imagem tá minha ou de paralisada. vocês que estão Porque ruins. assim, eu acho que é a tua, porque o Giovanni, eu tô vendo aqui o Giovanni tá legal, a imagem dele tá funcionando. Assim, deve ser, não sei se é a tua que tá falhando. Mas deixa eu te ajudar aqui, vamos lá. Vê se você consegue me entender. Primeiro ponto que eu vi aí, que você está equivocado, é que você falou que não tem enquadramento no anexo 14. Tem sim, tem enquadramento sim. Quando você fala de lixo urbano, tá? A súmula 448, ela só é feita por similaridade ao lixo urbano, ou seja, ela tem enquadramento. Ou seja, a súmula, ela dá força para o anexo 14 para que ela enquadre ali na insalubridade. Esse é ponto, entendeu? Existem jurisprudências em relação a essa tua função, camareira. Se você entrar na internet e botar lá jurisprudência de camareira, você vai ver que já tem jurisprudência para isso, tá? Porque outros casos já foram julgados que a camareira de hotel, ela tem direito à insalubridade por risco biológico, devido a ela recolher lixo biológico. Às vezes recolhe limpeza de banheiro, recolhe camisinha usada, recolhe vários itens biológicos ali na área, entendeu? O Guilherme, várias... desculpa interromper. Surgiu agora uma dúvida. Essa não seria a função de um advogado, não? De colocar a súmula? Não, vamos lá. Legal, ótimo que você falou. Não. A nossa função, quando a gente fala de súmulas e jurisprudências, até um advogado me questionou bastante sobre isso. Mas o senhor não pode usar... porque eles tratam a gente de doutor também, e inclusive até isso que eu falo para vocês. Pessoal, advogado é doutor, tá? Não tem essa, não é doutor. É doutor sim. Os caras têm o título... Os caras têm o título, os advogados têm o título de doutor, tem que se chamar doutor. Isso não... Bom, inclusive até o juiz nomeia, se você pegar, o juiz chama a gente de doutor também. Então, cara, não tem porquê isso. Mas vamos lá. Quando a gente fala de jurisprudência e súmula, nós, como engenheiros, nós não vamos criar tese, a gente não pode criar tese. Porque aqui, nessa súmula... Tem alguns peritos que criam aí, né? Tem uns que são os peritos mais antigos, eles até criam tese, mas a maioria dos peritos antigos são advogados também, tá? São advogados, tem isso. Aí, o cara cria uma tese falando sobre aquela jurisprudência, aquela súmula. No nosso caso, a gente não vai criar nada. A gente vai pegar, olha, existe essa súmula, existe essa jurisprudência que me leva a entender que essa pessoa tem insalubridade, tem direito à insalubridade, entendeu? E a súmula e a jurisprudência reforçam o seu entendimento da norma, entendeu? Eles vão reforçar o que... Por isso que a gente coloca ali, ó, tem essa súmula, tem essa jurisprudência, você pode utilizar. Inclusive, eu conversando com o juiz sobre isso, né? Perguntei para ele, eu posso colocar a jurisprudência? Ele falou, deve colocar. Um juiz? Por quê? Aí ele explicou, você deve colocar porque isso me facilita saber que já teve um outro julgado em relação a essa matéria. Entendeu? Entendi. A súmula, então, porque quando você fala de jurisprudência, a gente está falando de um julgado de outros processos. Quando você fala de súmula, é o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que já definiu aquilo, entendeu? Então, quando a gente fala da súmula 448, é importante, você tem a súmula 448, que ela remete ao anexo 14, ou seja, completa o anexo 14, dizendo que o risco biológico é por conta de recolhimento de lixo, aquele lixo equipara limpeza de banheiro, recolhimento de lixo biológico, entra no anexo 14. Foi claro, Marcelo? Entendeu?
Conseguiu me ouvir? Marcelo? Sim, Guilherme, sim. Estou escutando bem. Ficou claro para você, entendeu? Isso é importante, você colocar e você falar sobre isso, porque isso vai dar respaldo no teu laudo, entendeu? Tá? Mas aquilo que você falou, não caracteriza. Não, o anexo 14, risco biológico, essa função está caracterizada ali dentro sim, tá? Tem que colocar que ele é caracterizado pelo recolhimento de lixo e tal, entendeu? Você tem que criar uma base técnica disso. E procura na internet jurisprudência sobre camareira, que tem muitas, tá? Tem muitas. Inclusive, eu já fiz laudo sobre isso, fiz uns 2 laudos desses, tá bom? Beleza, galera? Todo mundo entendeu? Expliquei legal, atendi aí a... Guilherme, tu coloca jurisprudência em todo laudo? Não coloco todo laudo, não. Eu coloco jurisprudência quando tem um assunto que é polêmico, entendeu? Quando eu sei que o advogado é cri-cri, que ele vai arrumar confusão com o laudo, aí eu coloco uma jurisprudência dando peso no que eu já coloquei, entendeu? Que eu já falei. Por exemplo, caracterizei a insalubridade por conta disso, daquilo, aquilo outro. Aí eu coloco a jurisprudência dizendo, olha, inclusive, já existem julgados em relação a isso, segue abaixo de jurisprudência, eu coloco a jurisprudência no laudo, entendeu? Isso quando é necessário. Tem laudo que eu não coloco. Por exemplo, hoje eu apresentei um laudo que não precisa colocar nada disso. Um laudo simples. Estou terminando outro hoje para colocar também, que não vai ser necessário isso, entendeu? Mas no caso, súmula 448 é legal colocar. Mecânico, cara, mecânico é bom botar, porque mecânico já tem jurisprudência pra caramba. Graxa e olha, todo mecânico tem, entendeu? Então, tem que colocar a jurisprudênciazinha para dar um reforço. Ausência de laudos, tá? Tem jurisprudência de ausência de laudo. A empresa não entregou a documentação nenhuma, não apresentou nada. Meu amigo, tem jurisprudência dizendo que se não apresentou documentação, tem que pagar a insalubridade. A ausência desse documento pode gerar multa para eles. Tem muita informação sobre isso. Então, o nosso estudo diário vai fazer com que a gente chegue ao ponto de saber todos esses pontos, entendeu? De colocar essas informações no laudo, tá bom? Entendi, show, valeu. Então, vamos lá, pessoal. Confecção do laudo, acho que já deu para a gente falar um pouquinho, porque não vai dar tempo da gente esmiuçar um laudo todo. Esclarecimentos, todo mundo já... Acho que vocês ainda não chegaram nesse ponto de esclarecimentos, não, né? Alguém já chegou aqui? Vamos lá, deixa eu explicar o que são os esclarecimentos. Já fiz alguns. Legal. Alguém já atuou. Então, os esclarecimentos, eles vêm depois da apresentação do laudo. Quando há impugnação do laudo, até concordância, tá? Tem alguns casos que, em concordância do laudo, o juiz manda você se pronunciar, dizendo que, para seguir o processo, tudo, tem juízes que pedem para você colocar mesmo assim um esclarecimento, alguma frasezinha, não, beleza, tá tudo ok, vamos para frente. Entendeu? Tem juiz que pede. Tem juiz que olha assim, não teve impugnação, não teve nada, vamos embora. Segue o baile, entendeu? Aí ele mesmo dá o despacho, olha, como não houve impugnação, segue o laudo. Pá. Isso é difícil, tá? Isso é difícil acontecer, mas acontece. Já aconteceu nesse tempo todo, umas 5 vezes aconteceu comigo, mas geralmente tem impugnação. Por que é impugnação? A impugnação as partes, uma delas vai ficar chateada com você, com certeza. Uma delas vai ficar, ele deu insalubridade. A empresa, ele deu insalubridade. O reclamante, ele não me deu insalubridade, entendeu? Ou periculosidade. Essa pessoa que se sentir lesada, ela vai querer que você esclareça porque você não colocou. Muitas vezes vai estar tudo no laudo. Ele só está ganhando tempo ali no processo, está demorando o processo. Mas você tem que esclarecer em cima do que eles apresentaram. Por exemplo, hoje eu estou até com uma aqui. Eu fiz um esclarecimento, tá? Apresentei, cadê o esclarecimento? Aqui. O que acontece aqui desse processo aqui? Fiz um esclarecimentozinho aqui. Opa, rapidinho. O que acontece? Esse processo, acho que não deu nem para passar o número aí, justamente para não aparecer mesmo. Entendeu? Esse processo aqui foi um processo que eu atuei, onde o
o reclamante não tinha direito ao adicional de salubridade. E aí o reclamante veio impugnar o meu laudo, dizendo que eu não fiz medição, dizendo que eu utilizei a medição da empresa, dizendo que o meu laudo é falho, entendeu? Aí eu tive que apresentar o esclarecimento. Aí eu comecei esclarecendo que, por exemplo, o laudo de segurança do trabalho, ele só pode ser impugnado ou contestado por outro engenheiro de segurança ou um médico do trabalho. Por quê? Artigo 195 da CLT. Somente engenheiro de segurança e médico do trabalho podem laudar sobre insalubridade e periculosidade. O advogado tem que contratar um assistente técnico para poder responder aquela impugnação ao laudo, para ele fazer aquela impugnação ao laudo. Por quê? Porque se ele não apresentar isso, você vai ter que questionar um advogado. Porque ele não fez a medição. Mas ele não fez a medição por quê? Porque houve mudança no layout, porque o momento da perícia não cabe, você não tem as 8 horas para fazer a medição de ruído, entendeu? Não tem como você fazer isso. Muitas coisas. O período laboral é diferente. Às vezes o cara saiu da empresa, tem 2 anos, 3 anos, ele saiu da empresa e a perícia está acontecendo depois, entendeu? Tudo isso influencia. Então, você vai fazer a medição que ela pode ser impugnada pela outra parte. Se a empresa apresentar toda a documentação, você pega as informações ali, o ruído, pega a temperatura e pega a temperatura e pega o vibração, poeira, e aí você vai analisar, vai pegar os dados, vai no local, beleza, isso aqui ruído tem, não, ruído realmente, o ruído que está aqui é condizente, porque a gente sabe, cara, um valor de ruído alto, um valor de ruído baixo, você sabe que pelo local, se está ali no laudo, você vai comparar o laudo da empresa com a realidade do ambiente de trabalho, e aí você vai poder dizer, não, beleza, eu concordo com esse laudo, eu não concordo com o laudo. Foi o que eu fiz, eu concordo com o laudo, a empresa apresentou um laudo que é fidedigno, que tem todas as informações, tem todas as medições, eu vou seguir ele. Eu segui ele, aquela parte ali, um LTCAT, um PGR, segui ele, principalmente quando você pega um laudo e você sabe que tem profissionais sérios ali fazendo ele. Por exemplo, essa empresa, o laudo dela foi feito pelo SESI, uma empresa de confiança, uma empresa idônea, que não altera laudo, que ela segue ali fidedigna, ou seja, é um laudo de confiança que você pode embasar o seu laudo, entendeu? Apresentei todas as informações, falei que não tinha motivo para impugnar o laudo, e eu peguei e apresentei para o juiz, protocolei lá para o juiz, já até despachou, já foi para conclusão esse processo, não, ele já concluiu, despachou, e já foi para a parte analisar, e ele seguia com o processo, entendeu? A impugnação, né, os esclarecimentos, ele vem baseado em cima da impugnação. Sempre você vai fazer esses esclarecimentos em cima dessas impugnações que foram apresentadas, entendeu? E aí, pessoal, o que vocês têm para falar aí dessa parte aí? O Arlan já fez, né? E aí, o que você achou, Arlan? É exatamente isso aí, cara. Alguém sempre. Geralmente quem tá perdendo ali vai dar uma chorada, vai tentar usar de todos os argumentos possíveis ali para descaracterizar o laudo. E eu nunca tive. Na verdade, eu nunca vi. Nunca precisei mudar a opinião do que eu coloquei do laudo, por um ponto de vista que eu possa ter deixado passar. Nunca aconteceu. Eu sempre reafirmei e usei argumentos ali do próprio processo, entendeu? Legal o que você falou, legal. Então, vamos lá. Guilherme, já aconteceu com você? Cara, eu já atuei mais ou menos 500 perícias aí nesse tempo todo, entendeu? Isso é pouco, tá, gente? Tem amigos peritos aí que tem 2.000, 3.000 perícias, entendeu? Feitas.
Então, essas 500 que eu participei, cara, umas 2 ou 3 eu mudei minha opinião. Ah, mas por que você mudou a opinião? Dependendo do que a empresa colocar ou o reclamante colocar, eu vou analisar. Por exemplo, alguma informação que eu possa ter deixado passar, alguma coisa. Isso é possível você fazer, tá? Isso não tira trabalho, assim, não é legal fazer acontecer. Mas se você embasar bem, poxa, eu não vi essa condição aqui por conta disso, justificar, não tem problema algum, entendeu? Não tem problema algum. Então, você tem que ter justificativas para uma mudança de laudo, tá? Você tem que ter. Beleza? Inclusive, vou dar uma dica para vocês. Eu fui questionado por um juiz, tá? Pessoalmente, porque o que acontece? Numa das várias trabalhos que eu atuo, teve uma empresa, um advogado, que foi lá perturbar o juiz. Ele perturbou o juiz. Olha, porque um perito seu não deu insalubridade e o outro perito deu não, deu periculosidade. Esse perito aqui não deu a periculosidade. Esse perito aqui deu a periculosidade. Por sorte a minha, eu tinha lido esse laudo da empresa, o laudo desse colega. Que a gente se fala, tudo, a gente troca ideia, eu tinha lido. E aí, numa reunião com o juiz, que esse colega estava, né? O juiz veio me chamar a atenção mesmo. Pô, por que vocês? Como é que um apresenta um laudo desse jeito, um laudo de outro jeito? Por sorte, eu tinha lido o laudo. E eu falei, pô, excelência, eu posso fazer, até brinquei com ele, posso fazer minha defesa oral, minha sustentação oral perante o senhor? Sustentação oral é feita para os desembargadores quando o processo está em recurso, né? Os advogados sabem disso. Faz isso. Eu falei, pô, posso fazer minha sustentação oral para o senhor? Aí ele começou a rir. Fala, me deu a voz. Aí eu falei, excelência, eu li o laudo do colega e li o meu laudo. O laudo do colega está certo, o meu está certo. Aí ele, como que você pode comprovar isso? Eu falei, porque está no ASO. A empresa colocou lá que o pedreiro dela estava submetido a risco elétrico. Tá? Documento. Tá lá. Ele, como é que é? Eu falei, tá lá. Inclusive, se eu quiser, eu escrevo isso pro senhor, o senhor briga com ele, não briga comigo, não. Pra quê, cara? Ele foi em cima do advogado, ele mandou o advogado ir lá para descascar o advogado. Pô, aqui, ó, cara, tá aqui, ó, tá o documento nos autos que você tem direito, que a pessoa tem direito e você tá falando que não, e tá desmerecendo meu perito. Pô, ele quebrou, brigou, foi lá com o advogado. Por quê? Porque tinha argumento, tinha documento. Ou seja, uma questão que eu observei, o laudo do colega estava certo, porque não tinha esse documento, mas o meu processo tinha esse documento. E a empresa colocou, documento colocado pela empresa. Aí eu circundei, tirei a foto, né, botei no esclarecimento, olha, de acordo com isso aqui, ó, ele tem direito sim, tá ali, a empresa está dizendo que ele faz. Se a empresa está dizendo que ele faz, ele tem direito. E aí, pô, a partir dali, assim, o juiz até ganhou mais, eu tive mais confiança com esse juiz, justamente porque eu mostrei para ele que estava ali no processo, que eu li o processo todo, entendeu? Isso é uma coisa importante. Com o tempo, vocês vão ganhar velocidade, lendo os processos, tudo, mas é importante você ler, acompanhar bem os processos para você poder ter essas informações, você poder ter como argumentar uma situação dessas, entendeu? E não passar vergonha, né? O principal é não passar vergonha, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ficou claro o esclarecimento? Ficou tranquilo? Ficou top. Mesmo? Ficou legal? Então, vamos lá. Agora, a parte que é mais interessante, a última parte para a gente falar, que é o recebimento dos honorários periciais. Isso aí, eu acho que a grande maioria aqui não recebeu nada ainda, né? Então, vamos lá. Nós fomos transformados não, porque o advogado estuda uma coisa e a gente estuda outra, né? Apesar de que tem peritos que já são formados em direito, né? Tem muito perito aí que já fez direito. Inclusive, eu estava fazendo direito, tive que parar por conta de horário, família, todas essas coisas, eu parei, mas eu quero voltar. Vamos lá. Essa questão de pagamento. Como é que o advogado recebe? O advogado recebe no final. Antigamente, um tempo atrás, como é que funcionava? Antes de eu entrar para a perícia, antes de 2017,
você fazia o laudo e recebia. Você já recebia, entendeu? A empresa foi sucumbente, tal, paga ali e no final discute, entendeu? O reclamante não tem direito e paga e depois discute. Antigamente era assim, agora não, agora a gente recebe ao final, recebimento ao final. Todo mundo é recebimento ao final. Então, esse recebimento ao final, muita gente não consegue ficar muito tempo. Por quê? Muita gente não tem outro emprego, não tem outra fonte de renda, e aí o cara tem que ficar trabalhando ali uns 2, 3 anos para começar a receber, certo? Pra ele ter o recebimento dele. Eu costumo chamar de carteira de perícia. Tu tem que montar a tua carteira de perícia. O que é a carteira de perícia? São as tuas perícias ali, um planilhão, onde você vai anotar as tuas perícias, que você já trabalhou, que entregou o laudo, que você tem que receber, os valores que tem que receber, para daqui a 2 anos, mais ou menos, tem uns que recebem até em 1 ano, alguma coisa é rápida, para você acompanhar e você poder cobrar, né? Você tem que cobrar, senão eles esquecem de pagar, tá? Tem que cobrar. Muitas vezes você tem que botar a petição de pagamento, solicitando pagamento, para lembrar, né? Porque às vezes eles esquecem do perito, né? O processo tem, por exemplo, esse que eu estava lendo aqui tem 1.200 páginas. Fica difícil, né, cara? Você olhar assim, porque eu gosto de baixar o PDF e ler no PDF. Prefiro assim. Mas tem gente que prefere olhar no site, ficar olhando no site. Então, e aí quando você tem muitos atos processuais no processo, fica difícil até de você, aí o serventuário vai olhar, tem perícia, não tem perícia? E ele manda direto. Não tem não, vai embora. E às vezes arquiva, você tem que pedir para desarquivar para você receber. Por isso que é um conselho que eu dou para vocês. Cria um controle, né? Pode ser um banco de dados, pode ser um planilhão, para vocês poderem, daqui a um tempo, quando acabar o processo, solicitar o pagamento, na fase de execução. Aí você vai solicitar o pagamento. Entendeu? Vou tirar uma dúvida contigo aqui. Eu tenho um processo meu que eu fiz a perícia, entreguei o laudo, aí agora em seguida as partes entraram em acordo. Legal. Tanto que eles pagaram a primeira parcela esse mês agora de agosto. E para eu receber, eu faço como? Eu tenho que mandar uma petição pedindo para pagar? Como é que é? Então, legal. Arlan, vamos lá. Tem várias saídas para isso aí. O que acontece? Você tem que ver, tem que dar uma lida no processo. Primeira coisa é ler o que está no processo. Como foi fechado esse acordo? Geralmente, esse acordo é fechado em mesa, tem acordo fechado... Como é que é acordo fechado em mesa? Quando tem audiência, as partes entram em acordo, é acordo fechado em mesa. Quando esse acordo é fechado em mesa, geralmente esquece do perito. Aí você tem que botar a petição, dizendo, olha, excelência, foi celebrado acordo entre as partes e não foi verificado que o laudo pericial entregue no dia tal e de tal já estava nos autos, foi custo do perito e é necessário o pagamento dos honorários pela parte sucumbente. Aí você vai ver se é reclamante ou reclamar, se é o reclamante, se é reclamado, que vai ter que pagar e já coloca lá, o pagamento tem que ser feito pela parte sucumbente, reclamada ou reclamante, entendeu? Você vai colocar lá e vai pedir para o juiz intimar a parte que está pagando o acordo, né? Ou que está pagando ou que está recebendo o acordo, tem que pagar o perito, entendeu? Você tem que colocar isso lá, porque senão você não vai receber. Se arquivar, aí você tem que pedir para desarquivar para poder te pagar os honorários periciais. Entendi. Eu preciso dizer quem é a parte sucumbente? Eu só preciso pedir para a parte sucumbente fazer o depósito? Como é que é? É bom você dizer, olha, a parte sucumbente reclamada, a parte sucumbente reclamante, que é a responsável pelo pagamento dos honorários periciais. É bom botar isso. E como é que eu vou saber quem foi como é que foi o resultado do laudo, se teve acordo? Não, peraí, calma aí. O resultado do laudo é teu. Por exemplo, quem foi, o reclamante teve direito à insalubridade ou periculosidade? Não, então, nesse caso eu não dei pro reclamante. Então, não deu pro reclamante. Então, ele não tem direito à insalubridade. Então, o sucumbente objeto da perícia foi o reclamante. Entendeu? Ele não teve, ele pediu a insalubridade, mas não teve direito, certo?
Então ele é Na verdade foi sucumbente. periculosidade. Ele pediu periculosidade, não existia. Isso, ele pediu a periculosidade, não existia, ele foi sucumbente ao objeto da perícia. Porque Sim. ele pediu uma coisa que ele não tinha direito. Então ele foi sucumbente. Sim. Isso. Aí vai ser, no caso, se ele tiver direito à gratuidade de justiça, você vai ter que pedir para o juiz, olha, devido ao acordo celebrado nessas partes, solicito que seja pagos honorários periciais pela parte sucumbente e reclamante. Aí você bota só isso, o juiz vai analisar. Porque se tiver, às vezes, se foi cassada a gratuidade, se ele não deu a gratuidade, ou se ele tirou a gratuidade, o reclamante tem que pagar o valor cheio. Se não, vai pagar a gratuidade, entendeu? Que é pelo sigel, ele vai pedir ao TRT, para o TRT te pagar o valor da gratuidade, entendeu? Entendi. Uma outra dúvida, quanto tempo geralmente demora para acontecer esse pagamento aí? A gratuidade? É. Rapaz, tem gratuidade que eu tô esperando tem 4 meses, cara. Entendeu? Já acabou o processo. Aí, assim, eu tenho até que mandar um e-mail para lá para entender o que está acontecendo, porque há 4 meses que não. Aí eu fui perguntar para outros peritos e falou, cara, ninguém está recebendo, tá alguma coisa estranha. Mas ninguém foi lá e perguntou, né? Vem cá, o que tá vendo que não está pagando? Porque é uma coisa que a gente tem que perguntar. Eu vou perguntar lá, vou ver se essa semana eu consigo mandar um e-mail para lá para perguntar por que não está pagando. Eu já tenho aí umas 6 gratuidades para receber, mais ou menos, entendeu? Que não caíram até agora. Entendi. Então eu vou fazer essa petiçãozinha aí. Faz sim. Se puder, cara, quando eu montar, se tu puder dar uma olhada, eu te mando aí no privado aí para ver se o texto tá condizente aí. Beleza, manda aí que eu dou uma olhada para tu, a gente faz aí um acerto aí, bota direitinho para você poder protocolar lá, fica tranquilo. Valeu. Tá bom? Gente, em relação a honorários, vocês têm mais uma pergunta aí para a gente fazer? Quer comentar sobre os honorários? Ô, Guilherme, posso falar um caso? Pode, claro. Ah, então tá bom. Eu recebi uma intimação de uma periculosidade no aeroporto de Jacarepaguá, e aí teve o perito fez o laudo, e a parte reclamada ela contestou. Aí o juiz destituiu, né? Aí eu assumi. Aí ontem eu recebi uma intimação que o juiz solicitou lá a ré para fazer o pagamento do meu honorário em 5 dias. E após o pagamento do honorário, eu marcar a perícia. Aí eu até conversando com um amigo meu hoje, que eu trabalhava com ele fazendo laudos para ele falou que às vezes acontece isso, quando a reclamada recorre, o juiz chama outro, mas quer, eu falei assim, mas se o reclamante perder, eu vou ter que devolver? Não. Reclamante perdendo, ganhando, independente, a reclamada que vai te pagar. Isso acontece assim, é raro ou acontece muito? Isso é mais raro, tá? Isso é raro acontecer. Porque, assim, hoje em dia, o juiz determinar o valor da perícia e, por exemplo, ele determina o valor da perícia X, deposita. Então, já manda depositar. Isso aí, juridicamente, cara, eu não tenho visto isso acontecer, não, cara. Muito difícil ver. Entendeu? Eu vi, assim, já teve casos, já tive casos de chegar, o dinheiro tá nos autos, né? O valor tá lá depositado nos autos. Eu emiti o laudo, mas foi bem no início. O valor protocolado lá, eu fiz o laudo, entreguei e eu solicitei a liberação. Foi me depositado na minha conta, resolveu o pagamento foi rápido, entendeu? Mas hoje em dia, o que eu vejo mais é pagamento ao final, entendeu? É difícil ver. Assim, tirando o TJ, se você atua para o TJ, fazendo. Por exemplo, o TJ trabalha dessa forma. O TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e os outros, né, os tribunais de justiça, eles trabalham dessa maneira, porque tem o TRT, que é federal, né? E tem o TJ, que são estaduais. Os TJs, eles trabalham assim. Você primeiro bota o valor da perícia, o juiz manda quem pediu a perícia, quem solicitou a perícia, depositar o dinheiro, deposita lá nos autos, né? É uma conta bancária que vai receber o dinheiro.
e vai ficar, as informações dessa conta bancária ficam nos autos do processo. Nos autos do processo, quando você acabar, entregar o laudo, aí você solicita a liberação do valor que ele vai cair na tua conta. Eles vão transferir esse valor para você, como os honorários periciais. Isso acontece muito no TJ. TJ funciona assim. TRT não, hoje não está funcionando assim. É raro acontecer isso. Já funcionou assim? Já. Mas há muito tempo atrás, entendeu? Entendi. E aí, ele falou que, pelo que eu entendi o que ele falou, a instrução dele, eu só vou poder marcar a perícia após o recebimento. Ele deu 5 dias de prazo para reclamado poder pagar. É assim que funciona mesmo, né? Não, na verdade, ele deve, quando ele fala pagamento é para a empresa depositar em juízo. Ou seja, ele vai depositar numa conta judicial daquele processo, tá? Isso aí no site do TRT, o advogado entra, preenche uma grergezinha, ele vai pagar isso, isso vai gerar uma conta, e essa conta vai ficar num banco, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, dependendo da vara, tem vara que trabalha com a Caixa, tem vara que trabalha com o Banco do Brasil, vai ficar nessa conta judicial, depois que acabar, provavelmente vai ser assim, tem que dar uma olhada para depois que acabar o processo, você receber, entendeu? A não ser que mandou pagar direto na tua conta. Se mandou pagar direto na tua conta, como é que funciona? Ah, reclamada paga ao perito. Ele deposita na sua conta, o advogado faz uma petição dizendo que já pagou o perito e coloca o depósito nos autos. Ó, já paguei o perito, pode começar a perícia, entendeu? Aí depende, tem que analisar como funciona, como que é o caso que está acontecendo contigo, entendeu? É só olhando o processo mesmo. Só olhando o processo. Não, o meu tá assim, ó. Eu boto assim: acolho os honorários estimados pelo perito, que deverão ser suportados pela ré, eis que requereram nova perícia para apuração de insalubridade. Na verdade, é periculosidade, que é um mecânico lá no aeroporto. Aí bota assim: por discordar do laudo realizado pelo perito antes nomeado pelo juízo. Intime-se a ré ao depósito dos honorários estimados no prazo de 5 dias. Vindo o depósito, designe-se data para início da perícia, intimando-se parte perito. Então, pelo que eu entendi, eu só posso marcar a perícia depois desse depósito, né? Aí eu vou receber algum comunicado que o depósito está na minha conta ou está nessa conta que você falou? Vamos lá. Quando ele fala depósito, é depósito judicial. Ele não vai depositar na tua conta. Se o depósito é na sua conta, ele vai informar, deposite na conta do perito, tal, e vai pedir os dados da sua conta. Se ele falou deposite, ou seja, ele vai depositar em juízo, vai depositar no processo. Depositou no processo, você vai ficar com o valor lá preso até, não sei se ele vai liberar no final do processo ou quando você entregar o laudo. Porque como é uma coisa atípica, entendeu? Como é uma segunda perícia, que aí isso deve ter acontecido até o questionamento em mesa. Durante a audiência, a empresa alegou que não concordou, eles apresentaram um argumento muito forte, o perito foi destituído e nomearam você. Só que aí o juiz falou, olha, eu não vou deixar de pagar o outro perito, vocês vão ter que pagar essa nova perícia. Ou seja, ele está intimando a empresa a pagar a nova perícia. A empresa, beleza, eu concordo, porque ela quer ter a chance de reverter aquilo, então eu concordo em pagar. E aí o valor que você colocou, já homologou, mandou depositar, quando você fizer o laudo, você pode até pedir para liberar para você, já que já está lá nos autos, não tem problema nenhum, pode pedir. Geralmente o juiz vai liberar, tá? Se pedir, vai liberar. Nesse caso aí, libera. Entendeu? Entendeu? Entendi. Mas aí minha dúvida ele bota assim, ó, vindo o depósito, designe-se data para início da perícia. Então, eu entendi, interpretei que eu só posso marcar a perícia após esse depósito. Estou correto? Isso, está correto. Então, ou seja, beleza. Quando ele colocar nos autos o depósito, depósito judicial, botar lá os documentos todos, é uma petição de 2 páginas. Botou lá nos autos, a vara vai intimar você, vai informar, olha, depósito realizado, favor iniciar os trabalhos periciais, entendeu? Eles vão intimar para você começar o trabalho, entendeu? Entendi. E tenho o direito a fazer mais uma pergunta? Tem, claro, pode fazer. Então tá bom. Eu estou agora aqui fazendo aquela petição
para poder informar a data da diligência pericial. Mas eu estou vendo um processo aqui, é um restaurante que ele tem várias unidades. E aí, na carteira de trabalho dela, está um endereço, tal. Só que, aqui na inicial, o advogado colocou, né, várias filiais de restaurante. Porém, as filiais que ele colocou aqui não está batendo com o endereço da carteira de trabalho dela. Como eu faço nesse caso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eu já olhei todos os documentos lá, não achei assim informando, assim, o juiz informando, tem que ser no restaurante tal. Como eu devo proceder nesse caso? Qual restaurante que eu vou marcar? Vamos lá. Pode Legal. me ajudar? Boa pergunta. Uma saída que eu faria, eu protocolaria uma petição, tá? Uma manifestação, tá? Entraria, se identifica com o perito, aquele textinho inicial, solicitando para que as partes informem em qual local a reclamante trabalhou, né? A reclamante laborou. Qual o local que a reclamante laborou e qual local e se é nesse local que deve ser feita a diligência pericial. Porque, às vezes, ela pode ter trabalhado em vários locais. Se ela trabalhou em vários e foi a mesma coisa, você pode escolher um para fazer a tua diligência, certo? Isso já aconteceu comigo. A menina trabalhou em 2 supermercados, né? Era promotora de vendas, e aí nesses 2 supermercados eu coloquei na minha petição, olha, vou marcar no supermercado tal, porque a função é a mesma, tal, as condições de trabalho são a mesma, apenas uma visita é suficiente para sanar tirar aquela informação. Então, se fosse você, eu colocaria uma petição, uma manifestação dizendo, excelência, eu preciso que as partes informem o local exato para diligência pericial, uma vez que nos autos não tem um local fixo para aquilo, não foi definido, né? Definido o local, entendeu? Não ficou claro o local da perícia. Eu já fiz isso, já coloquei petição dessa, e aí as partes se manifestaram, trabalhando no local tal, e aí marquei e fluiu, depois disso fluiu, entendeu? Mas é importante você colocar assim, tá? Você botar essa manifestação, para você não perder tempo também, que às vezes você faz a perícia num local e a pessoa trabalhava em outro. Aí tu vai perder tempo, entendeu? Não, entendi. Obrigado, eu pensei em fazer nisso. Agora, a última pergunta da noite, hein? Fala, pode falar. Algum de vocês, ou você, Guilherme, que tem bastante experiência, por exemplo, essa restaurante, já marcou alguma perícia em dia de sábado? Vamos lá. Eu nunca marquei perícia em dia de sábado, não, porque geralmente os advogados reclamam. Mas eu tenho um amigo que é perito, né, que atua comigo numa vara de trabalho, que ele marca direto sábado. Supermercado, que fica aberto sábado, restaurante, ele marca. O que ele faz? Ele peticiona, tá, dizendo que o local funciona no sábado e que, para agilizar o tempo de perícia, ele quer fazer no sábado. E aí bota lá para o juiz apreciar, entendeu? Se o juiz homologar, dizer, não, beleza, pode fazer, acabou, segue em frente. E se os advogados não reclamarem, porque o advogado pode, não, mas eu quero acompanhar, e sábado é um dia que eu não trabalho, tudo, entendeu? Isso vai ser analisado pelo juiz. É importante você peticionar, tá? Pedindo para atuar no sábado, entendeu? O juiz vai dizer sim ou não, e a parte vai poder reclamar ou não, entendeu? Para poder ter a diligência. Mas, assim, geralmente, quando a parte não quer criar empecilho, tudo, porque às vezes você colocar uma petição reclamando de fazer uma diligência, não sabe, num supermercado, num restaurante, é uma coisa assim que, pô, já que vai funcionar, por que não pode ter perícia? Entendeu? Já é praxe dele trabalhar. Então, você pode fazer perícia, porque o local está aberto. Nada te impede disso, mas você tem que colocar nos autos que vai acontecer no sábado, entendeu? Tem que botar a data, tudo direitinho. Vai acontecer no sábado. Eu tentei 2 vezes, cara. Uma deu certo e a outra deu errado. Tá vendo aí, ó? Eu nunca tentei não, que eu falei, sábado não, sábado eu faço meus laudos, fico em casa, tudo, entendeu? Aí eu prefiro me organizar administrativamente sábado, né? Fazer minha burocracia no sábado.
Aí durante a semana eu faço as perícias. Mas se você achar melhor fazer no sábado, que nem o Arlan falou, tenta e vamos ver que às vezes cola, entendeu? Às vezes vai que cola. Entendeu? Então, porque agora eu estou num serviço como PJ, eu consigo dar as manobras, né? Mas eu, de repente, segunda-feira eu vou começar no serviço como CLT e vai ficar mais difícil. Então, de conseguir fazer algumas manobras. Aí eu marquei duas, marquei uma, né? Uma para cada sábado. E aí uma no restaurante, aí até o assistente técnico da reclamada me passou a mensagem. Bom dia, doutor. Eu sou assistente da reclamada e eu vi que o senhor marcou uma perícia por sábado, dia 6. É sábado mesmo ou o senhor se confundiu? Eu falei, não, que sim. Aí se ele fosse questionar alguma coisa, eu só falei que sim, não, confirmado. Aí lá, então tá bom, ok. Falou nada. Beleza. Se ele falasse, pô, mas sábado, eu ia falar, não, eu escolhi o sábado porque é um dia de melhor representatividade, é um dia que tem mais movimento, tal, para não falar que eu estou trabalhando durante a semana, jogar esse H, se colar, e marquei, assim, eu acho, minha linha de raciocínio é igual a sua, eu acho que restaurante e mercado, você pode marcar, agora eu estou do aeroporto, de repente o Sérgio lá vai querer acompanhar, o Sérgio trabalha de segunda a sexta, tem uma também numa fábrica que é de segunda a sexta, pô, já pega mal, o pessoal às vezes, né, vai ter que fazer hora extra, então já é um motivo para eles justificarem. Mas de mercado, o gerente trabalha praticamente de segunda a segunda. Restaurante, o gerente ele trabalha de segunda a segunda. Quando for essas, eu vou jogar para sábado. Se colar, fazer igual o Arlan fez. Uma conseguiu, outra não, vou tentar. E vamos ver o que vai dar, né? Então, eu coloquei essa justificativa já na petição de agendamento, entendeu? Eu coloquei assim, a escolha da data ainda em dia não útil, eu botei, na verdade, por falta de data na minha agenda, porque isso daqui, na verdade, foi um reagendamento, né, que eles pediram. Pelo fato de se tratar de um estabelecimento hospitalar, funcionamento 24 horas por dia, o que não prejudica a realização. Eu botei, além do mais, menor fluxo de atendimento e tudo mais, aí isso daí beneficiaria a perícia e não atrasaria também o lado da parte reclamante se já estiver trabalhando em outra empresa, entendeu? Eu botei esses três pontos aí, Não, aí tá ótimo, cara. Isso que é importante. Se você justificou, o juiz vai apreciar isso, essa justificativa, e ele vai julgar, vai dizer se vai dar a decisão dele sim ou que não, entendeu? E aí a parte vai poder questionar ou não, poxa, mas ela vai ter que apresentar argumentos, entendeu? No caso supermercado e restaurante, eu não vejo problema não, cara. Trabalha sábado, entendeu? Essas duas eu já enviei, né? E eu não coloquei assim os textos que o Arlan comentou aí. Eu só marquei normal, Dora e tal, não justifiquei nada. Eu pensei assim, se eles se manifestarem, aí eu me manifesto informando o motivo, tal. Mas eu não coloquei. Mas essa agora que eu vou fazer do restaurante, quer dizer, vou fazer hoje porque eu vou pedir para eles informarem o endereço, né? Eu vou colocar igual o Arlan falou aí, que é um restaurante dia normal, acho que é a maior representatividade, tem o maior movimento, dia de sábado, né? Representaria melhor. Também pode ajudar o reclamante que pode estar trabalhando em outro emprego e tal. Eu vou justificar, né? Embaixo ali. Achei muito boa a ideia do Arlan. Não, tranquilo. Não vejo problema algum nisso, não, cara. Acho que é tranquilo isso. Entendeu? Do jeito que você está falando, do jeito que o Arlan falou ali, você está embasado, está tendo justificativa para isso, tudo tem que ter justificativa. Se tiver justificativa, tranquilo, sem problema algum. Entendeu? A gente tem que tentar, né, cara? Com certeza. É verdade, né? Às vezes o não é certo, mas o não é certo, vamos tentar. Agora, Guilherme, agora eu tô falando sério, prometo. Essa é a última para fechar, não vou perturbar mais. Bom? Hoje eu fui fazer um PGR hoje num estabelecimento, tal, e aí conversando com o engenheiro lá, né, o fiscal, tal. Aí ele falou que era perito, eu falei também que estava entrando, né, começando agora, eu acompanho diligência pericial desde o ano passado, algumas com um colega meu, eu que fiz o laudo para ele, fiz laudo de impugnação, mas eu mesmo como perito comecei agora. E aí, beleza, tal, ele falou que tem mais de 150 perícias, tal. E aí, conversando para lá, eu perguntei se ele tinha os instrumentos de avaliação, né? Como se ele alugava, tal. Ele falou para mim que mais de 150 perícias que ele fez, ele nunca utilizou um instrumento. Eu falei assim, mas
tu já fez avaliação assim, em restaurante? Ele, muitas. Eu falei, tu não faz avaliação de cozinha, tu não faz avaliação de calor, não? Ele, eu não. Eu pego da reclamada, se a reclamada tiver. Se não tiver, eu peticiono, falo que eles não tinham, entendeu? E dou insalubridade por calor, porque ele é a obrigação deles. Não era tua, não, a obrigação não era tua fazer, não? Tal, ele, não. Aí, essa do restaurante, eu até agendei já, até como a Cristina me deu um contato aqui de uma higienista, tem instrumentos, o preço dela muito bom, né? Eu tinha arrumado uma outra que me cobrou, pô, bem mais caro, aí essa é um preço bom, ela vai fazer a avaliação para mim lá. E você, Guilherme, tu faz avaliação assim ou não? Vai também só no laudo da reclamada? Vamos lá, legal. Não, eu não faço avaliação. Por que eu não faço avaliação? Primeira coisa, a obrigação de fazer avaliação é da reclamada. Tá? O que fala a NR15? A NR15 fala que você deve cessar o pagamento mediante ao laudo dizendo que não tem insalubridade. Ou que você mitigou a insalubridade, a NR15 é a insalubridade. Isso. Você mitigou ali, você não vai pagar. Mediante a laudo pericial. Ou seja, tem que haver um laudo sobre insalubridade e periculosidade. Se não tiver o laudo, o cara já tem que pagar. Tem o risco, se tiver o risco. A não ser, cara, administrativo. O cara é administrativo e trabalha numa fábrica de tinta, por exemplo. O cara é administrativo, nunca chegou perto de tinta nenhuma, ele só vai para a área administrativa e fica lá. Então, não tem direito, não tem risco, tem nada. Então, não tem que ter laudo. Agora, o cara que tem um laudo, ele trabalha na produção, tem que ter laudo. Trabalha no restaurante, que tem calor, que tem ruído, que tem frio, ele tem que ter um laudo. Tem que ter um laudo. Se ele não tiver o laudo ali, ele já tem que pagar, entendeu? Está na norma isso, está na norma. Mas tem jurisprudência disso? Tem jurisprudência falando disso, e muitas, não são poucas não, entendeu? Porque a obrigação da empresa é ter os documentos. Se ela não tem os documentos, ela acaba sendo, presume-se que o risco não está controlado, não foi mitigado, e aí gera a insalubridade, entendeu? Mesmo sem a medição, tá? Mas eu fiz assistência técnica de um restaurante pequeno, né, com comunidade, e o perito, ele também não fez avaliação de calor e tal, e aí ele considerou lá como insalubre, né? Aí eu fiz um laudo para impugnar lá, e o juiz acatou. Eu coloquei lá, queira o ilustre perito informar como ele chegou a essa conclusão de que o ambiente era calor, se não fez uma avaliação, a NHO 06, a NR9 diz que você tem que ter, ele está acima do limite, tem que estar acima do limite de tolerância, como é que você chegou? Você não informou a atividade, o metabolismo e tal, coloquei lá, peguei a norma, fiquei o domingo o dia inteiro fazendo esse laudo aqui. Legal. Bom trabalho. O juiz excluiu ele, entendeu? Né? Porque ele não conseguiu comprovar. Aí eu tenho medo disso. Não, então, vamos lá. É porque ele não soube argumentar. Porque se você fala isso para mim, eu coloco lá, olha, a responsabilidade é da reclamada. Aí tem várias coisas, até o pessoal acha que sou meio doido, porque, primeiro, se você chegar e apresentar uma impugnação dessa, dizendo que eu tinha que fazer, que eu tinha que acontecer, eu já vou falar para você o seguinte, olha, isso aí é responsabilidade da reclamada. A reclamada, vou aplicar a norma, olha, a norma diz que tem que ter o laudo para ela cessar o pagamento. Se ela não fez isso, ela já não cumpriu essa parte. Se ela não entregou EPI, ela não cumpriu outra. Se ela não fez PPG, ela cumpriu outra. Então faz o seguinte, na dúvida, oficia o Ministério do Trabalho, já pedi para o juiz oficiar. Eles não costumam oficiar não, mas é possível disso. Oficia-se o Ministério do Trabalho para verificar as irregularidades existentes no local, tá? Porque nós peritos, não somos qualificados para isso, mas o auditor fiscal do trabalho é. Oficia-se o Ministério do Trabalho para verificar as irregularidades e multe a empresa em litigância de má-fé, porque ela está passando a responsabilidade, ela está querendo não pagar uma insalubridade, está passando a responsabilidade para o reclamante, entendeu? Para o perito fazer as medições, coisa que ele deveria ter feito, que a empresa deveria ter feito, entendeu?
É porque, assim, esse juiz, eu não sei de qual vara esse juiz, talvez seja até um juiz novo, tá? Ou ele não tinha informações suficientes, o perito não soube contestar isso aí não, cara. Eu contesto direto. Porque acabei de contestar uma hoje. O perito não fez medição? Falei, não, tem medição sim, a medição é da reclamada. Aí apresentei, mas ele levou em consideração a reclamada. Eu fui até o local, verifiquei que a medição é condizente com a realidade do PGR e eu acatei o PGR. O PGR foi feito por quem? Pelo SESI, uma empresa de renome, uma empresa séria, entendeu? Então, com profissionais sérios que assinam aquele documento, ele vem em consideração isso. Eu não preciso fazer medição, entendeu? Na verdade, a gente não precisa fazer medição. A medição tem que existir. Ela existe de quem? Responsabilidade da reclamada. Reclamada não fez, tem que pagar, entendeu? Eu faço do Verdade mesmo é. jeito, cara. Quando eu faço meu aceite lá, proposta de honorário, tudão, eu já coloco lá que a perícia ela é qualitativa. Se for preciso fazer medição, vai ser cobrada à parte e tudo mais. Sim, sim. E já tem juiz que eu recebi de uma vara aqui, o juiz falando, olha, se for necessário utilizar, já botou embaixo, se for necessário, ele homologou o valor, né, da perícia, se for necessário fazer medição, qualquer coisa, o perito tem que avisar para poder ele majorar esse valor, botar mais, entendeu? Só aí a reclamada já não. Ou seja, a pessoa não vai falar nada. Fala, pô, vou ter que pagar mais? Além, vai ter que pagar mais, entendeu? A verdade é essa. Entendeu? Entendi, obrigado, muito obrigado. Nada, cara, tranquilo. Aí, assim, até se vocês quiserem discutir algum processo, alguma coisa aí, manda o número do processo que eu dou uma olhada com vocês, a gente conversa. Porque isso é legal, essas discussões é legais. A gente sempre aprende um pouco, entendeu? Sempre discute para poder ter argumentos aí e até entender como a coisa está funcionando. Tá? Porque às vezes alguma coisa muda, entendeu? Algum entendimento muda, e é bom a gente trocar essa ideia. Tá bom? Show de bola. E aquele que você falou, eu entro ali em manifestação para poder solicitar o endereço, né? É Isso. manifestação, né? Manifestação. Você vai criar um documentozinho solicitando a manifestação de local de diligência pericial. Aí você clica lá, manifestação, bota nos autos, e aí o juiz vai intimar as partes a se manifestarem quanto à sua petição, entendeu? Sua manifestação. Beleza, então. Muito obrigado, Guilherme. Nada. Pessoal, 9h15 já, né? Vamos parar por aqui, tá? Agradeço a vocês aí. Assim, para mim, acho, bem legal trocar essa ideia, expor um pouquinho o nosso trabalho, né? Como eu falei para vocês, a minha intenção é colocar isso no YouTube, botar esse vídeo no YouTube aqui, que foi gravado aqui da gente, essa discussão. Vocês vão poder ter acesso novamente, isso, para poder, às vezes, lembrar de alguma coisa e tudo. E também divulgar nosso trabalho de perícia, né, cara? Porque às vezes a gente trabalha muito em casa sozinho e as pessoas não sabem o que a gente trabalha. E hoje em dia está tudo digital, né? Acho que é legal. Até para saber como funciona, como a coisa tá acontecendo por aí, né? Agradeço a todos aí, foi ótimo o bate-papo, a troca de informações, tá? E vocês têm meu telefone lá no grupo, lá, se precisar de alguma coisa, é só chamar, tá bom? Beleza. Eu que agradeço aí, ó, compartilhar o conhecimento aí do teu, de todos aí. Foi um prazer, Valeu, né, Guilherme. Obrigado, essa hein? ideia. Valeu, pessoal. Muito Pessoal. obrigado aí Até a também. próxima, né? Até a próxima. Vamos ver se a gente marca outra mais à frente aí. Tá Vamos bom? sim. Show Abraço de para bola. todos. Obrigado, Tchau, Guilherme. gente. Valeu, pessoal. Um abraço aí Abraço e boa também. Um noite. abraço aí. Boa noite para vocês aí. Valeu, boa noite para todos aí, pessoal. Até mais. Não é possível, né? Deixa eu gravar então. Vou parar de gravar.